Fala galera, um abraço a todos que estão seguindo o canal, a todo o pessoal que está dando uma força nesse projeto. Dando sequência à ideia de analisar a partida dos Capivaras, eu estou aqui. E nosso convidado especial hoje é um mestre conhecido em todo o cenário brasileiro, Gerson Pérez Batista. Ele é de Minas, ele é o gestor do Clube de Xadrez Online. Cara, um baita de um site. Entrem lá, se vocês não conhecem, eu recomendo, tá? E o Gerson, uma pessoa fantástica que conheço há muito tempo já do xadrez. Eu não vou ficar muito enchendo a bola dele não, porque vou deixar ele se apresentar como eu faço todo mundo aqui. Gerson, a palavra é sua, porque dá um oi pro pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o mestre nacional Gerson Pérez e eu respondo pelo setor de treinamento do Clube Xadrez Online, que é um site já bastante antigo. Ele nasceu em junho de 2000, então já tem 17 anos, e nós fomos agregando a ele um monte de coisas. Então, hoje nós temos um canal também no YouTube, já tem mais de 600 vídeos. Nós temos a loja do Clube Xadrez Online, tem Twitter, tem grupo de discussão no Facebook, tem a página também do Clube Xadrez no Facebook. Então, assim, várias coisas nós fomos agregando, e o site em si, né, que nasceu aí há 17 anos, ele já tem mais de 16 mil artigos. Era um site que a gente trabalhava com conteúdo formativo e informativo. Hoje a gente trabalha com conteúdo formativo, ou seja, treinamento. E é um prazer muito grande estar aqui apoiando esse projeto do amigo Anjo, que realmente é bacana. Vamos lá. Beleza. Hoje eu escolhi uma outra partida do Metin, em que o Rodolfo havia me pedido uma Ninzovic. Até esse lance, Bispo B4. Eu esperava que ele jogasse Bispo D3 mesmo normal, e a partida vai seguir. Por enquanto, ainda numa fase de abertura, tá tudo muito tranquilo. Já isso, como eu falo com o pessoal, eu vou passando os lances, aí quando você quiser fazer alguma exclamação, você tem a total liberdade. Fala, Ângelo, aqui e tal, entendeu? Ok, beleza. Eu optei em jogar com a linha de D5, Uhum. que é uma linha bem agressiva, né? E tem a linha de C5, tem algumas outras, mas eu gosto bastante da linha de D5, que já começa a criar algum contato no centro, né, Gerson? Perfeito. A Iso-Índia, nós temos grandes representantes dela pelo fato de que você roca logo, coloca rapidamente as peças em jogo, não deixa as brancas dominarem completamente o centro, né, com E4, D4, C4, como acontece na Índia do Rei, Grunfeld, Benoni. Então, realmente é uma defesa muito boa entre os nossos GMs, aí, os brasileiros. Nós temos bons representantes de jogadores da Miso-Índia e realmente é isso. As pretas ficam tentando dificultar, tentando impedir mesmo o branco de jogar E4 e as brancas tentando fazer E4 em algum momento. Lembrando que sempre tem problema ali em C3, né? Não só pela cravada. Então, a variante clássica, por exemplo, a variante capa branca com dama C2, tende a resolver esse problema do cavalinho ali cravado, né? Uma hora que o bispo tomar, não precisa tomar de peão. Da forma que foi jogado com E3, que é muito natural, as pretas têm sempre a possibilidade depois do A3 de tomar em C3. Isso, a variante capa branca, ela é interessante para não deixar dobrar, né? Então, dama C2, tem dama B3 também, e linhas como A3, E3, F3, cavalo F3, você deixa dobrar. E aí a gente fica perguntando por que é que pode dobrar, né? É que em xadrez a gente trabalha sempre com as compensações. Você não pode deixar o adversário, por exemplo, quebrar a sua estrutura, vai ficar dobrado, vai ficar isolado, se você não tiver uma contrapartida. E qual seria a contrapartida? Exatamente o par de bispos. Ou seja, as pretas cederiam o par de bispos e por isso a gente teria então essa compensação. Então, da forma que foi jogado, como não fez A3 ainda, né, Ângelo, pode
movimento, né, com bispo D3, o cavalo pode ir a I2, o Butvinnik jogava muito essa estrutura, bispo D3, cavalo de G2, para depois focar e fazer cavalo de G3, F3 e E4. Perfeito. Cavalo de G2, né, F3, roque, e para jogar E4, é como se fosse jogar E4 em 2 tempos. Perfeito, brilhante, brilhante pro ensinamento aí. Eu respondi com D5 para evitar o E4. Eu esperava que ele fosse jogar a linha que ele jogou mesmo, que é com cavalo em F3. Ele deixa dobrar sempre para ter essa compensação e jogar no centro. Aqui eu havia preparado um remedinho para ele, porque o pessoal sabe a regra do match lá, que o branco escolhe que o preto joga. E apesar de ser uma excelente defesa, como o Gerson explanou aí muito bem, mas eu não costumo me dar tão bem com ela, então eu não uso muito. Tenho outros recursos. Mas ele me forçou nisso. Né? É uma defesa mais posicional, por exemplo, eu também não uso Ninzo Índia, porque o meu estilo é mais agressivo e se adapta melhor, por exemplo, com Índia do Rei, Benoni. Sim, exatamente como eu faço, Índia do Rei, Benoni. Inclusive a gente jogou nos jogos abertos do interior há muito tempo. Eu joguei uma Budapeste com você de negras. Para ter um nível, Budapeste é considerada uma das piores aberturas que tem, porque estrategicamente já fica mal. Mas dá para jogar. Mas é agressivo. Mas é agressivo. Outra coisa, tem defesas, há aberturas também, que você tem um caráter surpresa. Por exemplo, um contra-gambito Albin. A pessoa está jogando ali o D4, C4, achando que vai jogar normal contra uma defesa ali tranquila, de repente o cara faz ali o D5, E5. É o mesmo caso seu, né? Ou seja, a gente acha que vai jogar normal com D4, C4, de repente você tem aí um gambito Budapeste. E isso tem esse elemento surpresa, muitas vezes ali com o relógio andando, você acaba não achando os melhores lances. Então tem a sua razão de ser. A questão de jogar essas defesas assim, que tem menos teoria, né? Elas são mais agressivas, tem esse elemento surpresa, mas não tem tanta teoria, não tem tanta profundidade na parte estratégica. E com isso tem menos variantes, tem menos linhas. Fica mais fácil o adversário preparar quando você joga com ela regularmente. Então é legal jogar, mas como elemento surpresa. Por exemplo, uma Ninzo Índia, como nós estamos vendo aqui, o cara pode preparar o tanto que for, porque tem quilos de material aí, livros e livros para poder estudar. É muito rico na parte tática e também na parte estratégica. Então é legal, por exemplo, na Gambito Budapeste, mas de vez em quando. Usem com moderação, né? Exato. Então, aqui eu esperava, eu já tinha preparado um remedinho para ele. Então eu optei por jogar essa linha. Tá, isso faz o bispo jogar de novo. Faz o bispo jogar de novo. Tem aquele detalhe que você facilita o E4 dele, que é o que ele quer. Mas eu gostei porque é o seguinte. É um fator surpresa com uma linha que ele não esperava que eu jogasse, que era a linha com A6. Tá. Né? A ideia é ganhar o tempo ali com B5 e jogar bispo B7 e já atuar em E4. Isso, porque o bispo de Casa Branca é uma peça difícil de sair ativamente. Ele é a pior peça que você tem nas defesas negras contra peão-dama, para ele sair ativamente. Quando ele sai, você tende a ficar um pouco igualado, digamos assim, ou às vezes melhor. Mas dificilmente você fica pior. Curioso é que, com exceção do bispo, das peças que está em B4, essa ideia de jogar 6B5 é da ortodoxa, né? Da ortodoxa. Ortodoxa com cavalo de D7, a gente tem essas possibilidades. Jogar com B6, bispo B7, jogar com A6, B5, bispo B7. Claro que a posição está diferente, que o bispo está em B4. Inclusive eu busquei essa linha de A6 no banco de dados aqui, bem lá embaixo. Ela é jogada na Ninzo, é bem lá embaixo, então eu falei, aqui talvez eu pegue na surpresa. E realmente eu peguei. Eu esperava que ele fosse rocar e deixar jogar o B5, porque ele não tem como evitar jogar o B5. Mas ele jogou, o que foi curioso, ele já voltou o bispo sem ser tocado. Ele jogar A4, mas A4 dá um problema crônico de casa fraca em B4, né? Exatamente, aí meu bispo fica soberano ali. De fato ele até poderia impedir, mas realmente é ruim. A4 estrategicamente destrói a posição aí, né? Ele voltou direto. Falei,
eu vou simplesmente transpor. Vou jogar o B5, porque ele vai ter que rocar e a gente caiu naquela posição que eu já havia visto. Aí ele jogou o A4. Aí aqui acabou toda a preparação que eu havia feito. Aí tive que começar a achar lance. E agora, por descuido meu, eu não considerei no estudo esse A4. Porque agora eu tô com um problema em B5, né? Perfeito. E se eu não tenho o bispo em B4, por isso que na ortodoxa eu jogo B4 e fico muito bem. Mas agora eu tô com o bispo lá em B4, eu não tenho mais esse artifício. Aí tive que começar a queimar neurônio aqui, achar como fazer isso. Como trabalhar a posição ali, né? Eu preferi tomar, porque eu vi uma linha aqui que eu achei bem interessante. Tomo. Perdão. Tomo. Esbarrei no mouse. Não, tranquilo, beleza. Torre toma. Aqui que na análise eu vi. Eu jogo o C5 de uma vez. Me livro do peão de C. Ainda vou ter os planos. E a torre dele não está legal em A4. Eu imaginei na minha análise. Não é a casa ideal para essa torre. Ela está vulnerável em A4. Porque se eu tiver, posso jogar um bispo em D7, já vou atacar ela. O cavalo pode jogar em D7, B6, eu vou atacar ela. Perfeito. Então não é a casa, a torre não tá legal ali. Então eu posso ter esse perca de tempo. Porque ele precisa rocar ainda. Eu estou sempre contando com esse tempo do rock. Foi o que ele fez. E aí. Engraçado que essa observação que a gente tinha feito antes, né, do bispo B4 e as ideias ficarem parecidas a uma ortodoxa, a ideia de jogar 4 também é parecido ao que você tem na espanhola, né? Toda vez que tem essa formação de A6 e B5, imagino que o branco jogou para isso, né? Para tentar quebrar essa estrutura de A6 e B5 com A4. Então isso é muito comum numa outra abertura também, né? Que é ali a Ruy Lopes. Inclusive ele joga bastante o Ruy Lopes e foi até fácil dele pensar nessa ideia, né? Porque ele já não tinha mais preparação para nenhum dos dois lados, ele já foi xadrez. Até esse momento já foi xadrez. Aí eu joguei o A5, para estruturar meu bispo, porque eu já não tenho mais o problema de A3, então não preciso me preocupar com esse bispo ali agora. E agora eu estou dando mobilidade para o meu peão de C para quebrar esse centro. Ele jogou esse curioso Dama E2. É para apoiar o E4, porque se eu jogar bispo B7 agora, pode vir o E4 e o centro dele está muito bom, né? Apesar que eu posso tomar o C por D também ali, mas cavalo toma, não pode tomar. Aí eu segui aquela ideia que eu te falei, Gerson, de jogar o cavalo para D7, que eu tenho tanto ele para B6 e tenho umas saídas de dama para C7, torre para E8 e jogar E5, para ter mobilidade no centro. Professor, volta um pouquinho aí, um lance, esse cavalo. Você chegou a pensar em bispo A6? Cheguei. Porque assim, olhando o bispo de C1 e o de D3, o bispo de D3 é muito ativo, né? E se a gente observar as peças das pretas, os bispos, em geral o bispo de C8 não é tão ativo. Então teria ali uma possibilidade de jogar bispo A6, imagino. Mas é claro que não é o comum, né? O comum aí é bispo B7. O natural é bispo B7. Eu cheguei. O que me fez parar um pouco nessa análise, talvez é um dos erros que... Talvez não, acho que eu posso afirmar com toda certeza, é um dos erros que acontece. O pessoal não aprofunda as análises. Eu bati o olho e falei, ele pode tomar, eu tomo de cavalo, depois vou ter que jogar com cavalo para C7 ali, para tentar alguma coisa em D5, mas vai ter o E4. Eu falei, não, eu posso manter o bispo, porque eu gostei do bispo em B7 e ceguei o olho. Mas é uma boa ideia. Mas imagino que bispo B7 seja o mais natural mesmo, né? É que quando tem essas formações ali de D3, D4, que é muito comum em cole clássico, cole supersorte, tem essa possibilidade. Sistema London também, há umas possibilidades de se jogar B6 e bispo A6. Exatamente porque o bispo que o branco trabalha para o ataque é o bispo branco, né? E uma das formas de você quebrar isso
trocando ele. Então, seria uma ideia parecida, né? É, Jogar o bispo A6. faz bastante sentido. Acho que até se for para analisar estrategicamente, faz até mais do que o lance que eu joguei, que foi o cavalo de BD7. Ele respondeu com torre D1. Trabalhar na coluna aberta, né? Sim, ok. Aí eu tenho que tirar minha dama dessa cravada, porque não é nada agradável ficar com a dama na frente da torre. Ele voltou, porque ele vai ter que voltar mesmo, porque senão eu estou jogando o cavalo B6 e estou fazendo ele voltar. Só que ele voltando, ele não tá me dando um tempo que eu não preciso mais jogar o cavalo em B6. Eu posso já começar a pensar em jogar daqui a pouco o Z5, alguma coisa assim, que me dê um tempo desnecessário. Aí eu joguei o bispo em B7. Estou me sentindo muito bem aqui na abertura, a princípio. E jogou cavalo em A2 para ganhar meu bispo. Eu fiz o seguinte julgamento. A posição não é uma posição aberta agora, momentaneamente não é aberta. Tem muito pouco contato de peão para se abrir essa posição. Se for uma posição um pouco fechada, em caráter fechado, o pai de bispo não vai ser tão efetivo assim. Então não me preocupei tanto. Joguei o E5 para mim ganhar mobilidade no centro. Tomei para trocar o pai de torre. Lembrando que estou de negras e aqui o empate não estava achando não muito ruim, não. Tem que tomar. Acho que tomar o de C para deixar o peão isolado só melhora o cavalo, né? Acho que tem que tomar o de E, né? Ali antes tinha a opção também de C tomar B4. C toma B4, né? Porque aí, apesar de ele ter uma maioria central, como você vai ter até possibilidade de trocas aí em breve, a partida caminha já quase para pode caminhar em breve para um pré-final, algo assim, né? E fica o 2 contra 1. Jogando lei da maioria, né? Apesar de ter pressão em A5 ali, né? Porque a torre de A8 vai ter que ficar defendendo, mas qualquer final que entrar você está garantido, exatamente pelo fato de ter o 2 contra 1. Agora, de fato, o meio jogo dele vai ser melhor porque ele tem uma maioria central ali de 2 contra 1. Mas seria um caso a se pensar aí, né? Perfeito. Tomou. Aqui cai uma maioria na ala da dama também. Lógico, não tendo o peão de A, mas agora não tendo mais aquela pressão em A5, né? Perfeito, isso. Aí cavalo toma. E a coluna agora é sua, né? A coluna Antes é minha. A torre estava defendendo assim, estava escrava ali, só protegendo, estava passiva. Agora a coluna toda é sua. Toda minha. Tomar o cavalo é meio que obrigatório, né? Porque senão vai perder a estrutura e ele não quer perder o bispo de Casa Branca. Então, tomou. Aqui, no julgamento que eu fiz aqui, eu acho que eu ganhei a batalha da abertura. Porque o preto ele sai sempre atrás e eu não estou me sentindo atrás. Primeiro a gente tem que tentar jogar para igualar, né? Eu já tô... Joga de preta, quando está inferior, a gente tenta jogar para igualar e igualando você tenta buscar a vitória. Isso. Se já está um pouquinho melhor, quer dizer, essa fase você já superou. Eu falei, bom, apesar de ele ter o pai de bispo, mas o bispo de C1 ainda não é uma peça convincente. Eu falei, acho que eu ganhei a batalha da abertura. Ele jogou F3, eu achei bastante interessante, que é para cegar o bispo meu de B7, né? Pode jogar depois D4 e ele pode travar a sua maioria ali com o bispo D4, né? E ativa também o bispo na diagonal A2, G8. Isso. E libera o bispo de C1, que é um grande problema até o momento para ele na partida. Isso, perfeito. Aí para contrabalancear, eu falei, eu preciso dar vida para o meu bispo em outros lugares, né? Então agora eu vou trabalhar em E6 e B3. Ele optou por trocar. Ele achou, na análise que a gente fez depois da partida, ele achou que meu bispo ia ficar muito bem ali nessa diagonal, jogando em B3, em E6,
apesar de ter os peões centrais, ele falou, preferi trocar o bispo seu, que eu achei que estava muito bom. Eu não Tá. gostei bastante da troca, porque ele ainda continua tendo o bispo mal lá em C1, e eu já não tenho mais problema de Uhum. bispo mais aqui atrás da cadeia de peões. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, Gerson, você me corrija a Não, qualquer ok, momento. tá. Tá legal. H6 é providencial, porque eu não vou tomar gavetão com uma idade dessa, né? Eu tomei já quando era criança, agora não, não Com a mais, vida né? pensada, não pode tomar mais de gaveta, não, tá Não, certo. E melhor outra não. coisa, sua torre precisa jogar, né? Sim, A sua torre de A8 precisa entrar em jogo. E, né, então, para isso, sei lá, se precisar jogar um torre A5, defendendo C5, se a dona precisar sair de E5, se precisar jogar um torre A1, tem que ter respiro pro rei, né? isso, Ok. isso. Então, e o H6 também, além, fora essa brincadeira de não tomar o gavetão, é porque o próximo lance eu jogo forçosamente com a torre. Ou ela vai para A1, ou ela vai para D8. Depende, porque ele não vou dar o tempo dele tirar o bispo em casas melhores. Se ele tirar em D2, eu jogo a torre em D8. Se ele não tirar e for Ah, tentar jogar o E4, eu jogo a torre em A1. De tá. qualquer jeito, eu vou jogar a torre e dificultar a saída das peças dele. Ele jogou o E4, torre A1, aproveitando a má coordenação das peças dele. E o peão de E4 ele defende as casas brancas, como o meu rei vai se esconder. Eu falei, pô, tá bacana, tá bem. Uhum. Dama C2 para dar uma coordenada nas peças e tentar tirar o bispo, né? Aí Eu tava de olho no torre D8 para atacar F7, né? Mas com a cravada que você fez em A1, essa ideia de forçar F7 já não não dá vai mais dar certo. tempo, né? Tá? Porque toda vez que a dama sai, vai ter problema com o bispo. Então, ok, beleza. Dama C2. Aqui eu até passei o lance sem querer. Falei, pô, minhas peças estão muito bem coordenadas. Já fiz tudo o que eu queria fazer, já estamos caminhando para um pré-final, mas ainda Tá. tem duas peças pesadas no jogo. Se for para o final, eu estou algo melhor por causa da maioria de peões lá. Uhum. Mas eu preciso achar um lance agora, o que jogar. Fiquei pensando, o que eu preciso jogar? O que jogar? Confesso que gastei muito tempo aqui nessa posição para achar o plano. Não Tá. queria simplesmente achar o lance, eu precisava achar o plano. Uhum. E eu gostei, particularmente eu gostei bastante depois colocando no computador. Fiquei impressionado porque era o plano do computador, um dos planos do computador. Tá. E é bastante incomum, porque eu acabei de jogar H6, eu joguei H5. Ah, ok. O normal seria ter ido H5 direto, né? Uhum. Mas a dama, tudo isso dá porque a dama que estava em C4, ela foi para C2. Agora, Perfeito. se eu tivesse jogado H5 direto, ela podia ter ido para E2. Ele jogou B3, De H4. novo o bispo não sai, né? De Porque novo, o toda bispo vez que não ele sai. sai, tem a troca de tudo. Né? Isso, se o bispo sair dando o garfo, eu troco o torre cheque e cai o bispo. Tá. H4, colocando mais uma peça em cima do rei dele, as outras peças estão tudo longe. Uhum. Aqui tem uma análise que não quero que jogar. O lance correto seria H3. Isso é que a máquina falou aqui, Jéssica. Você... Sim. É um lance que você faria aqui? Pois a gente fica com medo de H3, né? Porque agora o cavalo pode fazer o giro aí por H5 e entrar futuramente em G3. Eu estava imaginando que ele esperaria você colocar o peão em H3 para fazer G3. Não, foi o que ele fez. Esse lance que eu passei o H3 é o da máquina. Uhum. Ele jogou dama C4, seguindo Tá. esse princípio, esperando que não compromete Esperando. nada teoricamente a posição, Uhum. mas não é bom. Ok. Não é bom, porque aí eu vou fazer o cavalo H5 novamente. Uhum. E Tá, volta um pouquinho esse dama C4, porque a dama em C2 e dama C4 aparentemente é a mesma coisa, né? sim, Se jogar aí, porque
O grande problema é essa cravada e o bispo sem atividade. Isso. Se fizer, por exemplo, um bispo E3, eu não sei se tem algum tático aí, mas Bispo se jogar, E3. se tirar o bispo. E as peças precisam jogar, né? E tá tudo travado. Bispo E3, batendo o olho assim. De início seria a minha jogada candidata, agora precisa ver se pode na posição. Batendo o olho assim, eu já vi um dama C3. Tá. Que já dá problema tático. Né? Já dá problema tático. Porque se fazer dama por dama, torre por torre, depois come a dama. Se comer a torre, come a dama. E se tirar dama E2, eu como a torre e o bispo de E3 está no ar. Então, a posição está muito difícil. Você não pode desenvolver. E bispo D2 não tem nenhum sentido. Trava tudo ali também. Bispo E3 seria a jogada melhor. Então bispo D2. Bispo D2, você falou, mas talvez tenha um sentido, porque tá trocando a torre de A8, de A1, que estava perturbando. E está defendendo a casa C3. Eu estou pensando, por exemplo, dama D4 aí. Então, se dama D4, pode se pensar vir com rei, talvez rei F1. F1, porque a questão é que a gente joga dama D3 depois, que faz torre toma D1, depois joga dama D3, né? É a mesma questão tática, né? E depois, se tiver tempo para isso, vai fazer cavalo D7, cavalo E5. Parece que, assim, o bispo D2 descoordena a coluna D. O bispo C1 tem problema na primeira fileira, né? De todo jeito, ele está atrapalhando. Então, o bispo E3 seria o único lance bom de coordenação. Mas, taticamente, não é viável. Não é viável. Quer dizer, a posição branca realmente está muito difícil. Está muito difícil. Ele realmente quis esperar, ele jogou dama C4. Aqui eu tinha visto direto o dama C3. Agora, posso jogar o dama C3. Que eu forço trocar e vou ganhar um peão. O peão de B vai cair. Mas eu falei, eu tenho esse lance a qualquer momento. Eu tenho esse lance a qualquer momento, então eu não preciso me apressar. Não um lance que eu tenho que fazer agora, senão depois ele vai defender. Não tem como defender essa casa. Aí então eu optei em trabalhar com cavalo H5. Ok. Porque aqui começo a ter outros planos também. Agora eu posso estar querendo jogar o H3. Se ele jogar G3, eu posso sacrificar. Eu vou ter sempre no final alguma coisa lá com aquela torre de D1 no ar. E fora as passagens que eu estou querendo aqui com o cavalo para F4. Lembrando que o bispo tá muito mal lá. Ele fez novamente o dama C2. Ele já tá sem ter onde se agarrar, porque tá difícil a posição dele. Agora eu falei, bom, agora eu acho que é o momento. Eu tinha pensado também no cavalo F4. Dama C3 eu forço a trocar, né? Tem que trocar. Não tem outra opção. Não tem como tirar a dama defendendo o bispo. Então, tomo. Falei, aqui, estrategicamente estou ganho. E acho que posicionalmente também. Porque o bispo novamente não pode sair. Já tem um peão passado. O peão de B3 vai cair. Falei, estou ganho. Mas ainda depois que eu fui ver que ainda tinha alguns recursos. Ele cometeu alguns erros que acabou facilitando. Mas ainda tinha recurso que eu fiquei impressionado. A princípio, no meu modo de ver, olhando essa posição, 11 em cada 10 vão querer estar de negras. Sim, é verdade. E vai falar que o branco está completamente perdido.
E, por incrível que pareça, o computador me mostra ao contrário. Isso que é a graça do xadrez, né? Isso que é a graça do xadrez. Quando fez a troca ali em C3, o cuidado que tem que ter é porque a estrutura ficou destruída, né? Ficou destruída. Apesar de o peão ser passado, mas ele é dobrado, ou seja, aquela maioria que existia, peão dobrado sempre tem a possibilidade de tomar. E outra coisa, tem bispo em jogo, né? Peões em ambas as alas, centro aberto, o bispo é muito forte, o cavalo, pelo seu caráter assim, mais lento, ele ou vai escolher ali a ala do rei ou a ala da dama no centro, não tem jeito de passear rapidamente pelo tabuleiro. Agora o bispo já consegue. Então, assim, olhando rapidamente, eu não consigo ver como que o branco sairia dessa dificuldade aí de cravada, né, desse peão que está passado. Mas, botando em computador, acha tudo. Ele acha algumas coisas que você fica bobo de falar, não é possível que tenha esse lance. A gente fica se perguntando, mas como que eu não vi isso? É simples. No computador tudo dá certo. Tudo é simples para ele, né? Sim. Ele jogou o torre F1, querendo seguir exatamente essa ideia de soltar o bispo, e aí o bispo vai ser melhor que o cavalo. E agora eu não tenho mais cavalo F4, que eu tinha antes, né, porque não está mais cravado. Mas eu vou bater em B3. Sim, é o peãozinho que você falou que iria tomar, né? Porque na Casa Branca, o bispo de Casa Negra, eu vou tomar ele. Falei, mesmo que eu trocar ele pelo peão de H4, tá bom. Mas ele preferiu jogar com bispo E3. E aqui novamente eu falei, esse eu não havia pensado. Mas quando há troca aí, o seu cavalo entra, né? Por exemplo, torre toma B3, bispo toma C5, o cavalo agora entra em F4 e ele participa, né? Pode fazer cavalo D3, cavalo E2. Isso, exatamente. E ele já protege C1, né? Ele depois pode fazer C2, acaba tendo já aqueles temas de coroação. Perfeito, exatamente. Você já fez a leitura completa. Detalhe, pode jogar C2 direto agora. Ao invés de torre toma B3, a gente pode jogar C2 que não coroa, né? Então, ou seja, aí que não tá, coroa, mas fica livre. Aí que tá o negócio. Primeiro eu tomei. Tá. O computador ele dá pequena vantagem preta aqui. Eu achei que eu tava bombando, que eu falei, pô, tudo bem que ele recupera, meu cavalo entra, coisa e tal. C2 ele dá quase decisivo. Peão na sétima é sempre um risco iminente. O lance era C2. Quando eu tomo o B3, eu estrago completamente a posição, porque ele jogou certo. Torre C1. Entendi. Tá, mas... Tá, ok. Beleza. Porque agora o C2 não funciona mais, né? Exato. O C2 não funciona mais porque ele toma o C5. Quando eu vou ameaçar, ele volta o bispo para E3, coitando o meu cavalo de novo e defendendo o C1. Aí tirou o rei da cravada, o peão já está no ar. Tá. Aqui eu confesso que me deu uma frustração muito grande. Olha, esse negócio tá caminhando para empate, hein? Não, já comecei a me preocupar em perder, porque se eu falei, se cair C3 e cair C5, já estou em um final muito pior. O bispo vai ficar melhor que meu cavalo, meu peão em H4 vai ser um alvo gigantesco. Uma posição aparentemente ganha, ou muito superior, né? Para uma posição que você tem que lutar pelo empate, realmente. Aí bate uma frustração muito grande. Só que é isso que eu quero mostrar pro pessoal. Sempre tem algum recurso. Sempre tem o que se tentar. Apesar de ter frustrado, eu levantei, fui lá, tomei uma água, respirei. Eu falei, vou trabalhar a posição de novo, vou dar uma analisada. Aí eu achei novamente a ideia do computador. A ideia do computador é C2. Mas aí você fala, agora ele pode tomar o C5. Pode. Só que eu não vou mais pelo caminho de B1.
Uhum. Eu vou pelo caminho de C3. Isso. É escravizador, né? Isso. Meu mouse tá uma porcaria, eu bato nele, ele faz essas. Inclusive Tranquilo, né? bispo por C5 interroga. Uhum. Porque aí eu jogo a torre em C3, toquei o bispo, defendi o peão. Qualquer lugar que o bispo saia, eu ganho o tema de cavalo F4. Uhum. E se ele jogar bispo D6? Aí você tem torre D3, é isso? Agora? Não. Volta lá. Ao invés do bispo B4, ele joga bispo D6, ele impede que o cavalo passe, né? Sim, aí eu tenho torre. Eu tenho torre D3, né? Torre D3. Ah, ok. Né? Realmente E eu vou, ideia legal, e eu vou fazer o mesmo caminho com o cavalo. Mesmo que ele jogue o bispo quando eu jogo, ele tira o rei para não tomar o cheque, eu vou fazer o mesmo caminho com o Mas aí cavalo. você tem D3, né? O cavalo F4 tem D3. Então, meu mouse. Vou matar meu mouse. Aí aqui, quando ele joga o bispo por C5, o computador dá já decisivo. E aqui já fiquei ganho estrategicamente, posicionalmente de novo, deixando ele comer e dando triplo. E não pegando a torre lá, vai defender a casa de promoção e o rei não chega. Você coroa depois, exato. Coroa depois e ganha a peça. Vai custar o bispo. Isso. E o mais bacana é que é o seguinte, não tem como nem tentar um rei F1, porque eu estou jogando o cavalo D3. Sim. O cavalo joga tanto para D3 quanto para E2. Exato. Aí novamente, agora tive um outro sentimento. Naquele momento estava frustração. Aí depois eu falei, voltei Uma alegria danada agora. Alegria danada. Ele insistiu, ele jogou o rei F1, que não resolve nada, né? Primeiro eu toco o bispo. Que eu achei bastante simples. E depois eu vou tocar a torre. O bispo vai sair para defender a casa de C1, e aí eu toco a torre. O legal agora é que vai ganhar peça forçado. Ganha peça forçado agora. Sim, exatamente. Ele tira a torre, eu promovo, ele come. Aqui tinha um pessoal que estava assistindo que sugeriu, você trocar e ficar com o cavalo, fica ganho. Até acho que fica. Mas vai dar um trabalho danado aqui, não, Gerson? Mas aí eu acho que é indiferente, né? Então, mas é que o que está me preocupando é o seguinte, esse peão meu de H4, ele vai cair. Se ele cair e ficar 4 peões contra 2 e só o cavalo, será que ele não consegue ter mais chance de tentar empatar? Agora, se eu manter a torre, fica mais difícil, né? Quando a gente troca peças, porque você tem sempre as duas teorias, né? Você tem a teoria da significação de Capablanca e tem a teoria da subjugação. A teoria mais simples seria, para converter vantagem, é simplificar, né? Está com uma vantagem, você simplifica e tira o contra-jogo do outro. Toda vez que você trabalha com a subjugação, que é dominar com as forças que você tem, já que é um grupo maior que o outro, a tendência é você ir para cima do outro grupo e ganhar mais material, né? A questão é que tem peça do outro no jogo ainda. Ele pode contra-atacar, a gente pode errar o ataque. Geralmente, a remata é mais rápido. Você termina a partida mais rápido com a subjugação. Você vai para cima e tenta liquidar a partida. Só que a margem de erro aumenta, né? Você pode errar o seu ataque, pode deixar algum contra-jogo e ele voltar para a partida. Então, toda vez que dá para trabalhar com a simplificação, é mais tranquilo, porque tira todo o contra-jogo do outro. Mas se você pensou em alguma possibilidade de ele tomar o peão, era melhor realmente tomar esse cavalo, porque aí não vai ter esse problema de jeito nenhum, né? Porque agora é cavalo contra peão, né? Isso. Não tem compensação nenhuma. Então, eu fiz esse julgamento. Portanto, eu tenho essa ideia. Não sei se está tão correto ou tão errado, mas eu fiz esse julgamento. Falei, vou manter minha torre, que minha torre ela vai entrar em C2, o rei dele vai ficar escravo lá, porque aqueles peões estão ruins. Se ele jogar o G3, vai estar o rei coitado, vou tirar o cavalo e voltar de novo. Falei, tranquilo. Aí ele jogou
torre A5, na ideia de buscar lá o peão de H. Mas a diferença que eu pensei, eu até calculei o torre A5, é que agora eu tenho a torre também, se cair lá eu vou atacar esses peões dele do rock. E aí sempre tem também G6, né? Se o problema for o ataque no peão, você joga G6, a torre não vai conseguir atacar, ou pelo menos vai ter muito mais trabalho, né? Tem que jogar torre G5, torre G4, até aí você já fez. Cavalo Aí eu achei agora bastante interessante, porque eu com cavalo em D3, eu defendo também a entrada de torre lá em H5, indiretamente. Sim. Ele jogou rei E2, que só ajuda, né? Que aí cavalo F4, rei F2, torre C2 e foi mais um peão. Foi mais um peão. Aí rei F1, cavalo toma. E, pô, aqui agora já tá liquidado. É verdade. Ele quis achar alguma coisa aqui ainda para complicar. Ele jogou torre H5, que aí interroga duas. Torre H5 dele foi muito ruim. Aí eu jogo simples. Cavalo E3. Tô comendo, se ele jogar rei para E1, eu tô comendo H2 e defendendo. H2. Tem que jogar o rei para G1. Aí torre cheque, rei para lá. E agora a torre dele tá morta. Exato. Ele não consegue atacar meu cavalo que defende a torre. Ele insistiu para tentar algum tema de afogamento aqui, mas não eu consegui me virar bem aqui. Sem sucesso. Vou passar um pouco mais rápido agora, porque agora já não tem tanto mais. Já tá dominado. São tudo coisas mais simples aqui. O rei. Ele teria que jogar a torre H6, né? Pra sair com a torre. Mas aqui ele também sai, né? Ele sai por H8, né? Porque quando o rei atacar. Se você deixar o rei aí e jogar F6, ele não sai mais, né? Aí você vai manobrar com a torre e com o cavalo. Jogando torre H6, ele ainda poderia voltar a torre pro jogo. Então, mas aqui a ideia que eu pensei aqui foi bem simples. É sair com o rei nas casas negras e ir lá parar em G3 para dar mate. Pra dar mate. Aproveitar o caminho e ir lá para dar mate. Porque o rei já tá bem coitado. Agora só preciso dar o mate. Aí ele já teve que cortar essa ideia. Só que aí eu faço por F5 e F4 mesma coisa. Exato. Eu ganhando um tempinho aqui. Ele tinha torre G8, né? Ele jogou. Acho que só ajuda. Aí torre G7 não ajuda em nada. Porque eu tomo o cheque. Ele joga, cheque. Ele joga para H1 de novo, que é errado. E aí eu como o peão. Ele come, para não deixar o rei passar, mas aí aqui já não tem como ele defender mais o mate lá. Agora eu vou apoiar com o peão e vou dar mate. Bloqueio. Como mais um, e aqui já ficou bem fácil, né? Foi só questão de conduzir, não tem nem muito que... Sempre o cavalo bloqueando para o rei poder passar. Ameaçou o mate, né? Defendeu. Aqui eu tô falando, ele vai querer alguma gracinha, mas esse aqui... Tem que tomar cuidado só com algum carrapato, alguma coisa aí. Isso. Mas aqui com o cavalo E2 já acabou tudo, né? Exato. Esse, por exemplo. Aí eu falei, pô, tem que corrigir de novo. Quando lá, eu falei, ó, agora não tem mais. E eu vou jogar o cavalinho E2 agora. Aí tirou o rei e G4. Aqui abandonou porque não tem como evitar mais o mate, né? Torre H. Não tem mais como evitar o mate aqui. Mas bacana, professor. A partida
combativa, assim, né? Os dois jogaram aí lutando, né? O branco ficou um pouco atrasado no desenvolvimento, o problema com o bispo de C1. Se a gente for, como a gente passa as partidas para os alunos, geralmente buscando um tema, acho que o tema que a gente poderia abordar nessa partida é a questão da falta de desenvolvimento do bispo de C1, que é uma das primeiras peças a sair, né? Geralmente a gente segue aquela ordem de peão-dama, peão-rei, tira cavalos e bispos ali, e de repente, quase que boa parte da partida, o bispo fica em C1, e gerando tema tático, atrapalhando todo o desenvolvimento. Então eu acho que o principal problema das brancas, em quase toda a partida, foi o bispo. O bispo de C1 meio que deu a vitória às pretas. Pois é. Inclusive, isso que você está falando agora foi um dos temas que a gente falou. Que por que chegou nessa situação? Né? Por que chegou nessa situação? Tem que tentar descobrir por que ficou inferior, por que perdeu a partida, né? E uma outra discussão que a gente teve, assim, discussão é de trocar ideias, não de brigar, muito pelo contrário, porque o Rodolfo é meu irmão, tá? As pretas têm um problema do bispo de C8 e saiu muito fácil. E o bispo de C1 das brancas não tem tanto problema assim e ficou muito morto lá. Quase que ficou invertido a ideia, né? Porque contra o peão da dama, o bispo de C8 costuma ser, na maioria das defesas, até nas semi-abertas e não só nas fechadas ali com D4, né, semi-fechadas, você tem o problema com o bispo. E de repente, você observou bem, o bispo conseguiu sair até de forma fácil, né, porque houve avanço dos peões, e o problema acabou sendo o bispo de C1, né, que costuma ser um bispo que sai fácil, ou ele sai pela diagonal natural, C1 H6 ali, né, por F4 ou G5, ou então a gente inquieta ele. Geralmente o bispo D2 não é o comum, né? Geralmente é B3 e bispo D2, ou então ele sai por F4 ou sai por G5. E acabou sendo como se fosse invertida a ideia, né? A saída do bispo, que é difícil para as pretas em C8, saiu fácil, e o bispo de C1, que costuma sair fácil, nem conseguiu sair. Nem conseguiu sair. Saiu quando a partida já estava comprometida. E depois a gente falando, tentamos achar um porquê disso daí. A ideia do A6 e B5 que deu essa mobilidade para o bispo, e o A4 dele, que aparentava ser um lance muito bom, não fez tanto sentido. É verdade. Não fez tanto sentido porque tomar B por A deu todo aquele problema. E é um lance que aparentemente eu não pensei. Falei, vou procurar uma maneira de defender. Pensei em C6, pensei um monte de coisa. Mas não pensei, eu não vou tomar porque a estrutura minha fica muito ruim. E era o lance correto. Então a gente não. É que eu sempre falo pro pessoal, não pode bater o olho e já querer fazer o. Ah, não. O professor falou que tomar fica estrutura ruim. Não vou pensa, porque tem todos os casos a casos. É diferente. Ali, em geral, quando a gente tem essa estrutura na espanhola, até é muito comum esse A4 quando as pretas tentam jogar um Marshall. Então as pretas, quando o branco faz ali o A4, tem a opção do bispo B7, tem a opção do B4, tem a opção da tomada. Então geralmente a ordem mais para bispo B7, B4, então nenhuma das duas situações eram possíveis ali, né? Não dava bispo B7, não dava B4 e não podia sustentar o peão em B5, né? Mesmo jogando C6 tinha tático ali. Tinha tático. Tomava, né, em B5, depois quando tomava de C, a torre também tinha problema. Então, meio que foi o único, né? B tomar 4, meio que é o único, parece um lance meio torto ali na posição, mas necessário, e que acabou provando ser bom. Pois é. Por isso que eu sempre falo, não pode desistir nunca da posição. Sempre procura que sempre tem recurso. Não, num caso aqui, que nem a gente foi vendo, que já tinha muito material a menos, e no final. Ainda, há casos ainda que no final sempre encontra um afogamentinho ainda. Mas ele tentou ali, ele tentou, não posso culpá-lo por tentar. Eu tenho que fazer o meu e não deixar ele tentar. Mas bacana demais ali a partida, né? Assim, e o seu projeto também. Você sabe que nós temos muitos jogadores, né? Hoje
quando você faz um cadastro, eu falo para a área competitiva. Então, os torneios estão cheios, né? Felizmente, muito torneio. Todo fim de semana você tem muito torneio. Mas, claro que o xadrez pedagógico é um disparado que tem crescido no Brasil. Muitos profissionais de xadrez até não lidam tanto com a parte competitiva, né? Eu sempre fiz as duas, sempre fiz o pedagógico e o competitivo. Mas o que a gente observa, por exemplo, se você for fazer um cadastro lá na CBX, tem mais de 50 mil, digamos, jogadores que já em algum momento jogaram torneio. Porque quando você vai fazer o cadastro, ele é mais que 50 mil. Então, sinal que esses jogadores em algum momento tomaram parte no torneio. Bom, o que mais a gente vê é as pessoas jogando o torneio, mas não vemos muitas pessoas escrevendo livro, fazendo vídeo. Então a gente tem uma carência muito grande de material didático mesmo, né? As pessoas produzindo conteúdo para facilitar o desenvolvimento desses jogadores. O pessoal que está saindo da escola ali, né, que está fazendo o pedagógico e tem a transição para o competitivo, essa chegada do pessoal no competitivo precisa de vídeos assim, de um caráter mais simples, com partidas mais fáceis de serem entendidas, porque o nível ainda deles é um pouco baixo, né? E mesmo de jogador, né, normal, mesmo um adulto, por exemplo, você tem um nível básico, intermediário e avançado. Então, assim, a sua ideia atinge um público muito grande e meio que vem cumprir ali, suprir uma lacuna que a gente tem em termos de treinamento. Fico feliz demais aí pelo convite, né, de estar aqui presente e ao vivo. Eu que agradeço. Falando um pouco de xadrez, né, filosofando aqui, analisando, e torço muito aí pelo sucesso do seu canal e que o seu público consiga desenvolver muito aí com os seus vídeos. Gerson, não tenho palavras para agradecer a sua boa vontade. O pessoal não sabe, mas ele das 8 às 9 está de janela, ele deu todo esse tempo de presente para a gente. Tá? Pelo contrário do que alguns outros, eu já falei para vocês que eu vou convidar várias pessoas, para cada um pegar uma partida. Alguns outros quiseram cobrar e eu falei, não, a ideia não é lucrar em nada, a ideia é compartilhar conhecimento. O conhecimento, lógico, existem os profissionais que trabalham com isso, mas isso não é o meu intuito. Então, se eu não vou cobrar, eu também não gostaria de estar pagando. Se for o caso, mais para frente, mas agora não. E mesmo profissionais, né? Eu, por exemplo, eu tenho alunos que são alunos que eu não cobro, mas são alunos, assim, eu tenho uma parte de trabalho voluntário, mesmo às vezes, né, você é convidado para uma palestra, que geralmente a gente cobra, dependendo o caráter do evento, você não cobra o objetivo dele. Então, por exemplo, se é um canal que não é cobrado, se não visa lucro, não tem por que o profissional do outro lado querer cobrar também. Pois é, então, né? Isso eu queria... Essa doação isso eu queria ressaltar aqui. A gente precisa fazer porque a gente leva, professor, a bandeira do xadrez, né? Nós, professores, somos formadores de opinião, as pessoas estão sempre observando o nosso trabalho e não pode ser só financeiro, né? Por exemplo, o Clube Xadrez Online, nesses 17 anos, ele tem mais de 16 mil artigos no ar no site. Para você ter ideia, isso em várias sessões. Na época que a gente trabalhava muito com a parte de cobertura de eventos. E nenhum desses artigos ele foi cobrado. Tudo que foi colocado no ar ali, seja das pessoas que nós falamos, os eventos que nós cobrimos e do acesso das pessoas, sempre foi gratuito. Agora, por exemplo, nós temos uma loja desde o início, há 17 anos, que vendia material de xadrez. A gente trabalha só tanto o site quanto a parte de loja, nós trabalhamos com a parte de treinamento só. Mas, então, assim, como que a gente mantém ou mantinha o Clube Xadrez Online? Com a loja, ou seja, são trabalhos distintos. Você tem trabalho que gera renda, e precisa gerar, porque é uma empresa, né? Ou seja, senão ela fecha, mas você tem iniciativas que é a iniciativa pró-xadrez, a iniciativa
e você está ajudando o crescimento da nossa modalidade. E a modalidade crescendo, isso é bom para todo mundo, né? Perfeito. Inclusive eu estou no xadrez já fazendo quase 28 anos, 27 anos indo para 28, e eu tenho até hoje um material que eu baixei no Clube de Xadrez Online, umas partidas analisadas, encadernado e guardado comigo aqui. Que bacana. Tinha a sessão das partidas. Sim, eu tenho até hoje. Exatamente. A gente não tinha tanto acesso a programas, coisas, então Sim, sempre pegava as coisas lá. E confesso, foi muito útil para mim e continua sendo, porque às vezes eu busco alguma coisinha para surpreender adversários nos livros antigos, nas anotações antigas, nessas apostilas encadernadas. Continua sendo ainda. E só para finalizar, que você está no seu horário já, ressaltando lá, o Gerson está aqui hoje fazendo de maior boa vontade, deu uma brilhante aula aqui para o pessoal e para mim também. Confesso que com esses vídeos vou aprendendo muito e o pessoal também. Gerson, novamente eu te digo, não tenho palavras para te agradecer esse desprendimento aí dessa uma horinha que você pôde dar com a gente aqui. Eu adorei e tenho certeza que o pessoal vai adorar também. E sempre que quiser, esteja bem-vindo, porque a didática sua é excelente. Beleza, parabéns então novamente pela iniciativa, né? Sucesso com o canal, e aquelas pessoas que acessarem o canal com certeza terão um material de qualidade para poder estudar. Eu gostaria muito de ficar mais, mas exatamente é uma janela, para vocês terem ideia. Eu começo aqui no Clube de Xadrez às 7 da manhã, com atendimentos online, e o último aluno que eu atendo é 23 horas, então eu trabalho os 3 turnos, manhã, tarde e noite, com atendimento. Quando não tem atendimento, eu faço vídeos, eu faço cursos online e tal, ou seja, praticamente são os 3 turnos, como todo bom professor, trabalhando aí o dia todo e parte da noite. E felizmente, né, para mim, esse tempo todo que eu passo dando aula, fazendo vídeo, para mim é como se fossem 5 minutos. Às vezes eu fico 16 horas direto trabalhando, e quando eu me dou conta, puxa, mas parece que o primeiro aluno foi agora, às 7 da manhã, de repente o último às 23, já foram ali 16 horas, de repente você está imaginando que é 5 minutos, né? Eu não vi essa uma hora passar. Então, é muito rápido, né? Quando a gente vai falando de xadrez, a gente poderia ficar aqui horas. Então, sinto muito, né, por ter que sair agora, né, não poder ficar mais aqui falando de xadrez, gostaria muito, mas já tenho que atender o próximo aluno que está aguardando. Gerson, novamente, muito obrigado, boa aula, e sempre que quiser, pode aparecer aqui, que será muito bem-vindo para tomar um café virtual com a gente. Opa, beleza. Um abraço, Gerson. Muito obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite. Pessoal, vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.